Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos dar início aqui, então, à nossa reunião dessa noite. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do nosso Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. 2 Timóteo. O capítulo é o capítulo número 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 17. Quero fazer junto com vocês a leitura, então eu leio os versículos ímpares e vocês comigo aí, se vocês conseguirem com máscara, vocês lerão aí os versículos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Isso. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui, pessoal, essa leitura aí inicial. Eu acredito que todos nós aqui entendemos que Paulo escreveu essa carta para um jovem. Timóteo tinha por volta aí dos seus 30 anos de idade, quando ele recebeu de Paulo esta epístola, esta carta. E Paulo, ele instrui aqui Timóteo a respeito dos últimos tempos. É essa palavra que Paulo usa no primeiro versículo, aonde nós entendemos ali que é o período do fim, é o período que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus. E nessa parte aqui, Paulo já está dando palavras de despedida. Ele era um homem que estava muito consciente de que o martírio estava muito próximo. É aqui no contexto do capítulo 4 nós vamos encontrar Paulo dizendo assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. É nesse contexto que nós encontramos essas palavras de despedida. Então Paulo ele escreve essas palavras para alertar o jovem Timóteo de como Timóteo deve se portar neste mundo que ele ainda tem de enfrentar. E para enfrentá-lo,
Paulo dá uma das instruções aqui mais importantes que nós temos em toda a Bíblia, o valor do que é a palavra inspirada de Deus. Esse versículo, talvez, o versículo número 16, talvez seja para nós um dos mais fáceis, né, de memorizarmos, ou talvez nós já temos ouvido muitas vezes ele, quando Paulo nos lembra aqui de que a palavra de Deus ela é inspirada. Inspirada não é uma boa tradução para nós, porque na verdade Paulo diz que a palavra de Deus ela é soprada, ela vem de Deus. Foi Deus quem soprou e fez com que a sua palavra se tornasse então inspirada. Então os homens inspiraram ela, ou seja, tomaram para si aquilo que veio do próprio Deus e então registraram, escreveram. Então o livro que você tem em mão não é qualquer livro. Se ele fosse qualquer livro, Paulo não usaria aí alguns adjetivos aí ao falar acerca da Bíblia. Ele diz assim, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Todos esses elementos aí, Paulo descreve o que é a Escritura. E antes disso, no versículo 15, Paulo diz que esta Bíblia que hoje temos em mão, naqueles dias Timóteo não tinha, né, a Bíblia completa como hoje temos, ele somente tinha a lei de Moisés, ele tinha os escritos dos profetas, ele tinha também o livro dos Salmos, essa era a Bíblia para Timóteo. E ele chama esse livro, então, segundo o versículo 15, de Sagradas Letras. O que é a Bíblia para mim e para você? Algum tempo atrás, não tão perto assim, alguns anos atrás, eu me lembro que um famoso pastor aí de jovens, ele fez uma coisa assim muito estranha para quem viu a cena. Ele colocou assim um monte de Bíblia enfileirada no chão, talvez você tenha visto a cena, e ele começou a pisar em cima da Bíblia andando por essa carreira de Bíblia, né, que ele fez assim no chão. E segundo ele, aquilo simbolizava que o jovem tinha que fazer, né? Andar pela luz de Deus através da Bíblia. O versículo que ele usou, né, na pregação foi aquele: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tudo a ver, né? Você pisar na Bíblia para reforçar um texto bíblico. É absolutamente um absurdo isso. Porque, na verdade, a Bíblia não é qualquer livro, ela pelo menos não deveria ser tratada assim, né? Não é normal ver alguém pisar em cima da Bíblia. Porque, antes de tudo, né, nós entendemos que ela é sagrada. É Deus que fala através do que está registrado aqui. Não é que você vai tratar também, pessoal, a Bíblia como se ela fosse um amuleto, né? E colocar lá na sua casa aberta, né? No Salmo 90 ou no Salmo 91, né? Não sei se vocês sabiam, mas para o católico o Salmo 91 é o Salmo 90. Então, na verdade, está ao contrário para eles. Né? Mas não importa, né? Você deixa aberta lá como se fosse um amuleto. E você pensa que nada de ruim vai acontecer na sua casa por causa disso. Na verdade, não. Ela é sagrada justamente porque quando você lê, a palavra de Deus te leva a conhecer o propósito maior que existe nela. Para encerrarmos, então, a última palavrinha de Paulo no versículo 15. Estas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que a Bíblia é para nós, então? Resumindo aqui nessa parte aqui inicial do nosso culto. A Bíblia é para nós um livro que sempre irá nos conduzir à salvação. Não tem um livro mais eficaz que pode salvar ou pode até mesmo mudar vidas, senão a Bíblia. Eu tenho lido também alguns dias atrás alguns testemunhos assim de missionários espalhados aí pelo mundo afora daquela missões Portas Abertas. E é interessante, assim, pessoal, ver o que a palavra de Deus ela pode fazer e o que ela tem feito no mundo. Você tem países, assim, como, por exemplo, é a Coreia do Norte, que é um dos países, assim, mais difíceis de você ser cristão, se não o mais difícil. Eu falo um dos mais porque você tem outros também que existe também muita dificuldade. Mas, sem dúvida, a Coreia do Norte, ela é muito difícil de você vivenciar e viver lá o evangelho. E eu tenho ouvido relatos assim de alguns missionários que estão lá e eles conseguiram apenas com um versículo fazer com que aquela palavra fosse divulgada e o número de cristãos ali que era 0,001, absolutamente quase nada. Hoje o número já está crescendo, porque apesar do comunismo e de todas aquelas coisas que impedem a palavra de Deus chegar lá, a Bíblia nos informa, o próprio Paulo diz aqui,
nesta carta. A palavra de Deus, ela não está algemada. Não existe maneira de prender o poder da palavra de Deus. Até a própria política, que às vezes tenta. Mas isso é impossível, porque já se passaram mais de 2000 anos e a palavra de Deus continua salvando pessoas. Então é muito importante a gente começar aqui a nossa reunião compreendendo isto, pessoal, do poder que existe nessa palavra, de saber que se entramos aqui precisando e carecendo de salvação, esta palavra que é viva, que é eficaz, que é letras sagradas, segundo Paulo nos informa, elas podem mudar totalmente o curso da nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Nós vamos depois, logo em seguida, cantar ao nosso Deus. Oremos, vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos, louvamos ao Teu santo nome por esta noite. Agradecemos a Ti porque, antes de tudo, o Senhor nos dá liberdade para podermos não somente abrir a Tua palavra, mas podermos também estudá-la, ouvirmos a voz do Senhor. Te louvamos e agradecemos a Ti por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito neste mundo, Senhor. Ó Deus, mesmo diante de toda esta pandemia, a palavra do Senhor tem sido divulgada, tem sido pregada, talvez por meio de lives, talvez de forma audível por aqueles que puderam ter acesso com outras pessoas. E nós temos visto nestes últimos tempos quantas pessoas têm sido encorajadas por esta mesma palavra que hoje ouvimos. Ó Deus, mostra-nos nesta noite mais uma vez, ó Pai, o valor que existe, ó Pai, em darmos ouvido a estas palavras que podem nos tornar sábios, Senhor. Assim como nós já temos aprendido, Senhor, em alguns sábados, ó Pai, através da carta de João que estamos estudando, ó Deus, aonde o Senhor diz que nós somos fortes, que os jovens são fortes, e é por isso que João escreve a eles, porque a palavra do Senhor permanece em nós. É por isso que nós podemos vencer o maligno, vencer o mal que está neste mundo, porque o Senhor nos faz forte por meio desta palavra. Obrigado, Senhor, por estas oportunidades preciosas que temos, Senhor, que possamos usar desses momentos com sabedoria, ó Deus, com temor, com zelo, ó Pai, pelas coisas do Senhor. Fica conosco, nos abençoa, é a nossa oração a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar, pessoal? Nós vamos cantar aí três cânticos. Pode começar pelo Eterno Deus. Peguei 3 cânticos bem conhecidos aqui, tá, pessoal? Então, eu acho que não vai precisar projetar a letra para vocês. Não se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador.
nos cerca enquanto estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos cerca enquanto estamos fracos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, Tua graça, quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, Tua graça. Amém. Pode se assentar, pessoal. Vamos abrir lá na primeira carta de João. Primeira carta de João. O capítulo é o capítulo 2.
João capítulo 2, versículo de número 18 até o versículo de número 29. Vou fazer a leitura e mais uma vez vocês acompanhem comigo aí a leitura na Bíblia de vocês. A palavra do nosso Deus, ela diz assim, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Vamos orar mais uma vez, pessoal? Senhor nosso Deus, Pai, nós já pudemos louvar a Ti e falar, ó Deus, da nossa gratidão, de tudo que o Senhor é, através de cada cântico, mas nesse momento pedimos ao Senhor para que Tu fales a cada um de nós com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós queremos ouvi-lo e nós sabemos que para isto o Espírito Santo do Senhor é necessário, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos auxilia, é Ele quem abre as nossas mentes e corações para recebermos da Tua palavra. Por isso nós pedimos o Teu auxílio, Pai. Abre as nossas mentes, Senhor. Abre os nossos corações e fala a cada coração que aqui se encontra. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, a gente vai continuar então do ponto de onde nós paramos. Talvez alguns não estiveram aqui no sábado passado. Nós estamos estudando aqui a primeira carta de João, em sequência. Então, nós estamos aí no trecho que lemos, que vai do versículo 18 até o versículo 29. Mas para a gente não se perder aí no meio do caminho, como eu sempre faço, eu vou dar um contexto aqui para a gente compreender então a mente de João. Do versículo de número 15 até o versículo de número 17, João ele convida aqui o seu público de leitores para que eles pudessem se perceber diante de um mundo que é chamado aqui por João de um sistema. A gente viu aqui, para quem não esteve, eu vou explicar esse simples ponto aqui. Quando João diz assim, não ameis ao mundo, ele não quer dizer que nós temos que se afastar do mundo, porque isso seria impossível. Né? Nós teríamos que abraçar aí uma vida de monge, né? Uma vida de ermitão e vivermos lá no deserto, longe de tudo e todos, o que a gente compreende que é impossível. Porque todos nós estamos envolvidos com o mundo e com as coisas que são produzidas no mundo. Então, até mesmo se nós fôssemos usar aqui a palavra mundo de uma forma assim muito errada, equivocada, nós poderíamos pensar que se nós comprássemos coisas
coisas que são produzidas de pessoas que não são cristãs, nós estaríamos cometendo um erro gravíssimo, né? Porque como é que você usa um celular que você tem em mãos que certamente não foi produzido por alguém que é temente ao Senhor? Como é que fica? Daí você vai ter que jogar fora isso aí. Né? Se você usa uma roupa, por exemplo, que foi estilizada, né? Algum estilista assim que não teme a Deus foi quem produziu a sua roupa e você descobre isso. Você vai jogar a roupa porque você descobriu isso? É claro que não. É claro que a gente sabe, né? Olha como é muito sutil a influência do mundo até na questão da vestimenta. Vocês sabiam que os homens estão ficando cada vez mais efeminados, né? Até essa semana aí vocês viram, né, que surgiu uma nova brincadeira lá, né, de mudar, né, o perfil lá da sua foto para mulher. Né? Todo mundo entrou aí na brincadeira e sem querer a gente acaba percebendo a roubada, né, que nós nos enfiamos aí. Né? Porque de forma sutil, assim, o que as ideologias do mundo querem fazer, principalmente para com homens e mulheres, querem fazer eles repensarem o que eles são. Eles olham assim e falam, puxa, não é, Carpa, que você ficou mais bonito, mulher? Já pensou um negócio desse? A Flávia não aceitou, ainda bem. Não, mas a gente percebe essas coisas, né? Alguns homens olham a foto e falam, puxa, nossa, se eu fosse uma mulher, eu seria uma mulher bonita. Aí virou o contrário, né? Se eu fosse um homem, né? Uma mulher, olha lá, nossa, como eu seria um homem atraente, um homem bonito. Aí quando você parou para perceber, você já se envolveu com o ideal do mundo, porque a ideia do mundo é justamente confundir os princípios. Deus não criou você homem, né? Deus não criou você mulher, então para que duvidar daquilo, né, que Deus criou? Aí a gente compreende então quão grande influência é esse sistema chamado mundo. Bem como também, como eu disse, é muito sutil as coisas, porque como eu falei, por exemplo, em questão de vestimenta, você pega essas roupas de homens, né, atualmente, coisa que no passado, alguns anos atrás, não existia homens andando assim com calça agarrada, né? Calça colorida, é uma coisa meio atual, né? Para a molecada de hoje. Antigamente, se olhasse um negócio desse, você falava, esse cara é meio estranho, né? Não tá muito legal esse negócio desse cara parecendo aí uma como é que é o nome daquela ave que tem as pernas bem fininhas? Esqueci. Fugiu da minha cabeça. Um negocinho fininho, assim, aquelas duas perninhas fininhas, assim, parecendo, né, uma calça de mulher. Aí nessas coisinhas meio boba, pessoal, você acaba percebendo a influência do que João chama aqui de mundo. Então a gente viu que ele convida o seu público aqui, que não é um público de ímpio, né, não é um público aqui de pagão, porque ele escreve essa carta aqui para cristãos. Lembre-se de que quando a gente começou lá no primeiro capítulo, eu informei vocês que esta carta ela foi escrita para cristãos testarem a sua própria fé, duvidarem de si mesmo, porque você tem que duvidar da sua profissão, você tem que questioná-la. E como é que você vai questionar ela? Aí João vai dar os padrões, ele fala sobre pecado, ele fala sobre guarda dos mandamentos, ele fala sobre andar como Jesus andou. E aqui nesse ponto, para entrarmos então no versículo aqui, João diz assim: uma das coisas que acontece conosco é que nós não participamos dos ideais do mundo. É o que João diz assim: não amem, não coloquem o coração de vocês nestas coisas, porque elas contradizem o que Deus quer. Deus não está nelas. Vocês estão no meio delas, mas Deus não está na maioria das coisas que são produzidas e feitas aqui no mundo, elas estão aqui como uma vitrine, que João chamou ali de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 3 coisas para definir o que tem no mundo e que fizeram com que a raça humana caísse em pecado. O exemplo que eu usei lá para vocês no sábado passado, pessoal, foi o exemplo lá de Gênesis capítulo 3, né, da história da queda, da narrativa da queda, onde a mulher olhou para a árvore, concupiscência dos olhos, ela viu que o fruto era desejável, né, para comer, ou seja, concupiscência da carne, desejo da carne, e ela pensou que ela poderia então ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, só Deus que pode estabelecer juízo entre o que é certo e o que é errado.
Só que daí a tentativa de Satanás, né, na tentação narrada em Gênesis 3, foi colocar essa dúvida. Por que você não estabelece os critérios para você viver? Por que como Deus você não decide o que é melhor para você? Isso foi o que aconteceu lá no Éden. Então, é por isso que até hoje, né, as pessoas vivem buscando liberdade, porque se elas confessam Cristo em sua vida, se elas se entregam a Deus, o que acontece com elas? Elas se tornam escravas, porque você vai ter que passar a obedecer a Deus, você vai ter que viver para Ele, você vai ter que viver como era a princípio, né, Adão e Eva, criados para viver eternamente para a glória dele, mas eles decidiram, pela sua vontade, não fazer isto. E o que aconteceu? Aconteceu tudo que nós vemos hoje. Então, é isso aqui que João chama de mundo. E então, quando a gente entra aí no versículo 18 em diante, ele vai explicar a forma, então, de como Satanás, né, de como o próprio diabo, e de como as filosofias que estão no mundo, elas atuam. Ele diz assim, versículo 18, né, filhinhos, já é a última hora. E como eu falei aqui, pessoal, essa palavra filhinhos aqui, não é que João ele é carinhoso. Tem um termo que ele usou aqui, né, que usa a ideia de um carinho que João tinha por aquelas pessoas que ele escreve, que é o versículo 14 aí, o versículo que está antes aí, do capítulo 2, quando ele diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Ele usa duas palavras diferentes aqui para filhos. Uma que diz respeito ao seu carinho, e outra que diz respeito ao conhecimento que João tem acerca do seu público, de tal forma que ele compreende que eles são cristãos. Isso é o que significa que essa palavra filhinhos. É como se João olhasse assim para o seu público e ele falasse, eu escrevo isso para vocês porque eu sei que vocês são cristãos. Eu sei que vocês têm aí em vocês algumas características que mostram que vocês são verdadeiramente filhos de Deus, adotados por Deus. Ele vai falar disso aí, a partir aí do capítulo 3, quando ele diz, vede que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nascidos, né, tornados agora nascidos por meio da obra que Deus fez internamente em nós. Mas o que ele fala? Ele diz que ele escreve para esses filhinhos, para esses adotados por Deus, porque eles sabem que já é a última hora. E o que é a última hora aqui? Esse é um detalhe também importante aí para a gente compreender o texto. Última hora não é aquele momento ali em que João estava vivendo. Última hora, pessoal, resume aqui para nós o momento em que Cristo Jesus veio ao mundo, ele viveu, ele foi crucificado, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, se inaugurou então o que a Bíblia chama de últimos dias, ou últimos tempos, ou última hora, que é o que João fala aqui. Vamos compreender um pouquinho aqui o que é esta última hora, um outro texto que a gente já leu, mas eu quero mostrar para vocês, para a gente compreender o que a gente vai ver nos últimos tempos, nesta última hora aqui, referida por João. 2 Timóteo, vamos voltar lá para o texto que a gente abriu aqui, começo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Versículo é o versículo de número 1 em diante. Eu vou ler de novo, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias aqui tem a mesma ideia de última hora, que foi usada lá por João. É a mesma expressão, usada da mesma forma, só que usada aqui agora por Paulo. E ele chama esses tempos de tempos difíceis. E aí Paulo vai explicar o motivo do porquê é tão difícil esses últimos tempos, né? Por que serão tempos difíceis? Ele explica isso então a partir do verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactanciosos não é uma palavra que a gente usa costumeiramente, mas significa uma arrogância extrema, né? É isso que significa ser jactancioso. Aí ele coloca junto arrogantes, arrogante ao extremo, mas também arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e aqui não tem a ver só com obediência a pai e mãe como genitor, né, como a pessoa que trouxe você ao mundo, é desobediência a pais espirituais também, tá?
Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a Bíblia, aliás, perdão, os nossos catecismos lá definem pais não somente como o pai que nos criou, né, que trouxe a cada um de nós ao mundo, mas você tem pais como aqueles que te ensinam na igreja, isso no caso é pastores e presbíteros, diáconos, liderança, né, da igreja, ela pode ser entendida aqui como pais, tem a ver com educadores, né, com pessoas que educam, que tem a ver com a sociedade, também com governos. Tudo isso aí está por trás dessa palavra aí, desobediente aos pais. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E atente para esse versículo de número 5 aqui. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também desses. Esse é o ponto. Paulo falou tudo isso aqui para chegar no ponto, né, principal da questão, que é o versículo 5. Muita gente parece crente, mas não é. Por isso ele diz: tem aparência, né, tem forma de piedade. E essa palavra forma aqui que Paulo usou, ela lembra aquele texto de Filipenses 2, a partir lá do versículo 5, quando Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, em essência, em natureza, o Filho de Deus Jesus é igual ao Pai. Mas aqui Paulo usa, nesse contexto, para dizer que eles têm aparência. Você olha assim para eles e parece que eles são crentes. Mas você vai acabar percebendo que não, porque eles só têm aparência de piedade. Eles parecem crentes, eles estão no meio dos crentes, eles participam de tudo que os crentes fazem, mas entretanto, eles negam por causa das suas obras. Tem outro texto, eu não vou pedir para vocês abrir, pessoal, que aparece lá em Tito, né, que é uma outra carta que Paulo escreve também a um jovem pastor, e ele fala justamente disso lá no capítulo 1, versículo 16, sobre aqueles que parecem, né, que são cristãos, entretanto eles o negam por causa das suas obras, por causa das suas ações. E o engano deles é tão sutil nesse mundo que perceba a continuidade aí do texto para a gente compreender. Versículo de número 6 em diante, ele diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Vocês se lembram da história do Êxodo, pessoal? Quando a gente olha aquele momento lá em que existiram as chamadas 10 pragas, né, que Deus mandou por meio de Moisés, e Moisés se apresentou lá diante de Faraó, e ele começou a fazer sinais ali que o próprio Deus permitiu que ele fizesse na presença de Faraó. Mas o texto diz também lá no capítulo 5 de Êxodo que junto a Moisés tinham também mágicos, né, encantadores ali, que são nomeados aqui no texto. Você sabia que historicamente aqui os dois personagens que aparecem fazendo aqueles sinais lá de transformar, né, uma vara em serpente, é esse Janes e Jambres aqui. É curioso, né? Porque historicamente eles são aqueles dois, né, que se opuseram a Moisés e enganaram o povo. Enganaram de tal forma que muita gente acreditou nos sinais deles. Quando Moisés ele colocava, né, ele batia o seu cajado e o seu cajado se transformava lá em uma serpente, eles copiavam e imitavam. A ideia aqui de Paulo ao resgatar isso é que o engano de Satanás é muito sutil. As suas filosofias no mundo elas são tão sutis que é muito
E muitas pessoas se veem enganadas assim como os israelitas lá por causa daqueles dois personagens citados por Paulo no texto, né? Esses dois magos encantadores que corromperam, segundo o finalzinho do versículo 8, diz assim: são homens de todo corrompidos na mente, réprobos, ou seja, reprovados, né? Quanto à fé. Então, vamos voltar lá para o texto agora, para a gente compreender o que acontecerá nos últimos dias. E a gente percebeu aqui, por essa listinha que Paulo fez, que todas essas coisas já estão acontecendo. Você percebeu ali que muitas das coisas ali descritas por Paulo já estão acontecendo? Os homens têm se tornado soberbos, né? Irrepreensíveis, talvez, perdão, repreensíveis, é a palavra usada por Paulo. Os homens têm se tornado egoístas, pensam em si mesmos, né? Não buscam, né, favores em favor de outros. Então, aí desculpa, que é o segundo mandamento, que é viver em favor do próximo, porque você ama a si mesmo, então você também amará o próximo, se você de fato é filho de Deus. Todos esses ideais ali citados por Paulo estão por trás do pensamento que existe no mundo. E aí a gente percebe na continuidade do texto, agora voltando aí ao João, que ele chama esse período de última hora, e ele diz assim: e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Ele usa duas vezes aqui a palavra anticristo, no versículo 18. Um ele usa com artigo, né? Ele diz: ouvistes que vem o anticristo. E depois ele diz também agora muitos anticristos. É como se João dissesse assim: os últimos dias, os últimos tempos, ou a última hora, como aparece aqui, é o período preparatório para que o próprio diabo venha ao mundo em uma forma humana, porque ele vai tentar a ideia, tanto de Paulo, como escreve da segunda Tessalonicenses, como a de João, é que o diabo ele vai tentar imitar Jesus, no sentido de que, assim como Jesus se encarnou e veio ao mundo, e ele era a representação do Filho de Deus nesse mundo, o próprio diabo vai tentar imitar essa ideia e ele vai enviar também o seu próprio Filho ao mundo, que é chamado por Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Porque ele tem a mesma característica que o próprio diabo tem. Ele não é o próprio diabo, tá, pessoal? Porque o diabo ele é um ser espiritual. Muita gente que se engana. Eu já vi até algumas coisas ensinando em igreja, falando que o diabo vai tomar o corpo, né, vai se incorporar. Não, a única coisa que pode transformar o coração, converter corações, é o Espírito Santo. Se você nega a eficácia do poder do Espírito Santo, como uma pessoa pode ser transformada? Isso é uma coisa horrível, o que aqueles religiosos, né, o que aqueles fariseus fizeram. E então tem um detalhe interessante sobre a questão dessa blasfêmia do Espírito Santo. Pessoal, sabe o que eu queria dizer para você? Ela só pode ser cometida por gente. Faz parte do ponto que Deus estava no igreja. Sabia disso? O ímpio não pode cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Interessante, né? Depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão aí, explico, mas só para quem ganhar tempo aqui, eu voltarei a ter a ideia. Assim como Deus influenciava através da ação do Espírito Santo na vida de Jesus, acontecerá o mesmo com o diabo, com o anticristo.
Ele também terá a atuação espiritual, a força maligna do próprio diabo, atuando aqui nesse mundo. Ele ainda não chegou, nós não sabemos o tempo certo em que isso acontecerá. A pandemia que a gente presenciou aí é um sinal de que essas coisas estão muito próximas de acontecer. Mas, como Jesus disse, ainda não é o fim. A gente vai ter que assistir isso aqui. E aumentando ainda, dia após dia, até que venha, então, esse que João nomeia como o anticristo. Mas ele diz assim, também agora, ou seja, já nos seus dias, e o que está acontecendo no decorrer de todo esse período aqui, que chega até nós. Ele diz, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. E ele usa novamente ainda o anticristo. Anti, pessoal, significa contra ou no lugar de. Tem uma preposição, tanto na língua grega como no português e para nós, que dá a ideia de alguém que é contra ou que quer tomar o lugar de alguém. Então, voltando aqui, pessoal, quando a gente olha para a ideia do anticristo, a ideia de anti, como eu falei, é alguém que se opõe ou que quer tomar o lugar. Aqui, no caso, é assumir o lugar de Deus, né? Ou se colocar contra ele. O diabo ele não consegue se enquadrar com os princípios de Deus. É por isso que ele atua contrariando. E qual que é os meios que ele usa para fazer o seu trabalho? Aqui a ideia de João é que ele usa muitos anticristos que estão espalhados e que trabalham em favor desse propósito de enganar, de seduzir, de perverter os caminhos de Deus. Aproximando aqui para a gente, pessoal, isso aqui significaria uma das vias aí muito fáceis, né, de o diabo atuar, de Satanás atuar na vida dos jovens e dos adolescentes. Hoje eu vou citar alguns exemplos para vocês. Por série, ele faz isso. Algumas séries aí, se você for captar assim, o que tem por detrás das séries, você vai ver que todos os princípios são contrários a Deus. E sabe o que é triste? Porque você continua assistindo. Não. Você acaba torcendo pro cara que persegue e que está enganando, né? Ele mata a mulher e você torce pelo cara. Eu pareci, Exatamente. É porque a ideia, pessoal, é justamente essa, né? É contrariar os princípios. E é tão sutil, vou pegar uma coisa bem boa para vocês verem usando o exemplo que a Flávia colocou para a gente. Antigamente, pelo menos quando eu era criança, era o auge assim, dos filmes da Disney. Sempre houve aquela história de tudo que a Disney era do capeta, do diabo, veio uma mulher uma vez no TV Central e fez a gente queimar tudo que era da Disney, que ele inclusive também jogou por fora na época. Né? Mas tem umas coisas interessantes a serem percebidas. Por exemplo, você já percebeu que nos filmes da Disney, os personagens maus eles são colocados como bonzinhos? Ou pelo menos sempre eles querem trazer uma ideia de que é ofensivo. Você pega o filme da Disney, você vê aqueles diabinhos, né? Tudo gente boa, né? Tudo legalzinho. E quando na verdade, né, quem é o inimigo do negócio é o bonzinho, né, do filme, no caso. Né? O herói do filme é o vilão. E o vilão é o herói. Não é assim que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, você pega as novelas lá da Globo, espero que eles tenham assistido Globo, né? Mas você pega as novelas da Globo, o que você percebe? Que ali tem traição, tem um monte de coisa errada, só que você fica torcendo por aquilo. Não é assim que acontece. Você fala, nossa, eu quero que chegue logo aquele momento que está o fulano, ela vai trair o cara, e ela vai ficar com o outro. Não é assim que a gente vê. Não é assim que a gente percebe? Isso é filosofia.
dos muitos anticristos, né, que surgem pelo mundo. Eles atuam por meio de novelas, de filmes, de séries, eles atuam por meio da música. A música é um equipamento assim, tremendo, né, para o diabo atuar, porque influencia. Quantos jovens hoje, né, já foram influenciados por aquilo que aconteceu lá na década de 70, no chamado movimento do rock, que aconteceu lá entre os anos 60 e 80, pelo menos esses 3 períodos aí, a gente viu uma ascendência muito grande da rock, e muitos jovens assim foram influenciados. Então, o pensamento das letras que eles ouviam mudou completamente a mente deles. E hoje a mesma coisa acontece. Hoje a gente tem tanta dificuldade, pessoal, de falar com pessoas mais novas, né, com adolescentes, porque eles têm uma cabeça formatada, né, já pelo que eles ouvem, pelo que eles assistem. Você fala com uma criança hoje para ela vir para a igreja, não tem vontade nenhuma, porque ela foi ensinada de que ir para a igreja é se tornar escravo. Você vai para a igreja, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que obedecer ordens. Ninguém vai obedecer ordens. Eu ouvi uma música lá que diz que eu preciso ser livre. Eu preciso aprender a pensar, eu vivo num Estado democrático. Não é hoje que a gente mais ouve, né, as pessoas levantando a bandeira da democracia, né, que tem o livre pensamento, o livre direito de pensar. Então, tudo isso aqui, pessoal, caracteriza a força que os anticristos têm para atuar nesse mundo. Eles aparecem lá usando o próprio livro que João escreve, que é o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, capítulo 3, quando ele fala daquela besta que surge do mar e da besta que surge da terra. Besta que surge da terra e besta que surge do mar são símbolos, não é uma ideia literal lá de João, de que vai aparecer um bicho, né, com 10 cabeças, né, com um monte de coroa na cabeça. É até difícil de desenhar a imagem, assim, vocês veem, por tentar criar. É um bicho, né, como é revelado lá no capítulo 3 de Apocalipse, porque a ideia é simbólica. O diabo ele tem toda a autoridade para atuar no mundo e perverter, enganar a muitos. Paulo vai dizer lá em 2 2, né, que o texto que eu já citei, que o espírito do erro, o espírito do engano, vai atuar naqueles corações de pessoas que já estão envolvidas com o engano. Aqui também a gente enquadra, por exemplo, aquelas palavras de Jesus, lá em Mateus 24, quando ele diz que surgirão falsos cristos, e, se possível, até enganariam os próprios eleitos. E tão grande que é a força de atuação deles no mundo, que eles vão agir de forma muito sutil, será muito fácil muitas pessoas serem enganadas. E sabe o que é pior? É o versículo 19. Porque João diz assim: eles saíram do nosso meio. E olha o que acontece, né? Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe o que tira pessoas, às vezes, da igreja? Evangelho. Por incrível que pareça, sabia? Que tem duas formas de pessoas saírem da igreja. Elas saem ou porque elas não conseguem se enquadrar com o evangelho, com a verdade, porque a verdade e a mentira, elas nunca vão juntas. Elas sempre são opostos, né? Então elas não podem conviver juntas. Então o evangelho pode tirar pessoas da igreja. Porque quando João escreveu isso aqui, tinha seitas lá, como existem hoje também nos nossos dias, que atuavam, né, dentro das igrejas, pessoas que estavam ali, que seriam os próximos fundadores de seitas, de grandes seitas que existiam lá nos dias de João, inclusive que negavam Cristo, que construíam um outro Cristo que não era o Cristo revelado no Evangelho. Por exemplo, lá nos dias de João, quando ele escreveu essa carta aqui, pessoal, João estava combatendo uma seita chamada gnosticismo. A gente conhece o nome, talvez, porque a gente escuta aí de alguns certos filósofos conhecidos, né, que são agnósticos. Né? Vocês já ouviram falar disso? Né? Você tem o Pondé e outros filósofos, né, bem conhecidos, que sempre ficam falando sobre política e tudo e tal, que se intitulam agnósticos.
agnóstico. O que é ser agnóstico? É que você sabe que tem um ser espiritual existente, mas que ele não pode ser conhecido. E aí, a ideia que João estava combatendo era justamente essa. Que tinha um grupo lá de pessoas que dizia que Deus existia, mas como ele é um ser espiritual, você precisa ser iluminado espiritualmente para chegar até o conhecimento desse Deus. Do contrário, você nunca chegaria lá. Você nunca atingiria esse conhecimento. Para a gente compreender melhor aqui. Você se lembra de Platão? Você estudou filosofia, caiu na escola. Você se lembra que Platão ele criou a ideia do chamado, vou esperar um amigo anunciar ali, o Juros. Aí você se lembra que para Platão existia o chamado mundo das ideias. Ele acreditava que viver no corpo era ser aprisionado. Então, o que Platão dizia? Que ele precisava iluminar o seu espírito até atingir o chamado mundo das ideias. Ele também, assim como muitos outros filósofos da época, estava procurando a verdade. E a gente não sabe se Platão se converteu no final da sua vida, o que aconteceu, mas a gente sabe que ele estava buscando encontrar uma resposta para a sua vida. Ele tinha questões como todas as pessoas têm, mas ele não sabia como chegar lá. E João vai falar de todas essas coisas aqui. Então, pessoal, essa seita, ela desconstruía a ideia da matéria, daquilo ponto principal para nós. Ou seja, o que esses mestres aqui que estavam lá no meio da igreja, que nós estavam fazendo? Eles estavam dizendo que os crentes poderiam viver de qualquer forma, semelhante às pessoas do mundo, fazendo tudo que elas fazem, e mesmo assim continuar sendo uma pessoa espiritual. Você percebe o problema aqui da questão? Era viver o mundanismo e ainda assim ser crente. Aí o que João está dizendo? Que o Evangelho expulsou essas pessoas da igreja. Porque o que o Evangelho diz? Que Jesus Cristo veio ao mundo, olha o versículo número 20 em diante. Ele diz assim: que vós possuís unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Já vou explicar um pouquinho disso aqui. Mas olha a partir aqui do versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai, o que nega o Filho. Por que João coloca aí Jesus no meio dessa questão de muitas pessoas que estavam no meio da igreja e saíram porque estavam ensinando coisas que não se enquadravam com o Evangelho? Porque o Evangelho diz para nós que Deus estava irado com o mundo e com o homem por causa dos seus pecados. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos? Que a ira de Deus ela se revela no céu contra toda impiedade. Impiedade é uma palavra que diz respeito à falta dos homens em relação à adoração a Deus, na sua verdadeira religião para com Deus, que conseguiu fazer o que deveriam. Aí Paulo diz, na sua impiedade e perversão, que caracteriza de coisas morais que os homens fazem e que ofendem a Deus. Então, por isso, Deus está irado com os homens. E aí, a ideia de Paulo ainda é que quem revela isso é o Evangelho. O Evangelho que mostra que Jesus teve que vir ao mundo e assumir um corpo, que era o que aqueles versos diziam que Jesus não poderia ter, mas Jesus veio assumindo um corpo físico para matar com o seu corpo o pecado. Então, se você fala que o corpo não serve para nada e que você pode viver de qualquer forma, você está negando tudo que Cristo Jesus veio fazer no mundo. Porque ele veio para condenar o pecado, ele veio para mostrar aos homens aquilo que eles deveriam fazer e não conseguiram com o seu corpo, porque não existe vida espiritual fora do corpo. Tem muita gente que quer separar a vida, né? Eu sou crente espiritual. Mas e o que você faz com o seu corpo? Onde está a lógica nisso? A vida cristã não é uma vida integral. Você adora Deus com todo o seu ser, corpo e alma, as duas coisas juntas. Esse grupo aqui achava que não. Que era só espiritual, uma vida etérea, fora do corpo. E aqui? Aqui você pode beber.
não quero querer mais, aí você pode fazer o que você quiser. Usa aí da forma que você achar melhor. E aí, o Evangelho tirou essas pessoas por causa disso. Estavam no nosso meio, mas saíram, não permaneceram conosco. Por quê? Porque ficou manifesto que um deles era dos nossos. Esse é o motivo para tirar pessoas da igreja. Tem muita gente que sai da igreja, pessoal, por motivo que chega a ser até ridículo, me perdoe falar isso. Mas a gente vê pessoas, eu saio da igreja, porque tem uma pessoa que eu gosto. Não me deu bem, não vou para a igreja. Aí vai para aquela outra e percebe que lá tem um camarada chato, lá uma moça chata, ele não consegue se dar bem com ela. Aí a solução é ir para outra, vai para outra, e acaba ficando em nenhum e acabou. Não tem mais frequência em nenhuma igreja. Isso é motivo para alguém sair da igreja? A única coisa que pode tirar você de uma igreja, biblicamente falando, é se você tem conhecimento de um pastor que só fala heresia, só ensina coisas para você que não condiz com o Evangelho, só ensina coisas para você que é mais autoajuda, né, do que é a mensagem apostólica, fundamentada nisso de Cristo. Isso pode tirar alguém da igreja. Do contrário, você não tem motivo nenhum plausível para você sair da igreja. Você fala, meu pastor é muito ruim. Ele não prega que nem alguns que podemos. Olha ele, compra os livros dele e faz ele estudar. Mas isso não é motivo para sair. Eu já saí por causa disso, eu confesso pecado. Vocês já saí de igreja por questões assim muito úteis. Por ser imaturo ainda na fé, mas eu fui percebendo que essas coisas não têm lógica para tirar pessoas da igreja. Elas saem porque o Evangelho ataca elas e mostra, né, a luz do Evangelho mostra que elas não se enquadram, ou você percebe que você está indo no lugar onde você não está no verdadeiro Evangelho. Então você tem motivos aí muito plausíveis para você sair de uma igreja. Porque esse é o cenário aqui, né, por trás das palavras de Jó. Mas caminhando aqui no fim, são textos com muitas coisas aqui, se for usá-las, eu vou ter que tomar muito tempo de vocês, mas eu quero caminhar. Então, versículo 20 diz assim: E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Como é que um crente pode vencer o engano? Tanto o engano que vem pelos anticristos, que saem das igrejas e que estão aí pervertendo o mundo. Boa parte dos enganadores do mundo estavam no nosso meio. Eu quero dar um detalhe importante para vocês. É muito provável, pessoal, muito provável, biblicamente falando, que o anticristo, no caso, o homem da iniquidade, a besta que vem do mar, venha do meio da igreja. Você sabia disso? É muito provável que, diferentemente do que muita gente pensa aí, que vai ser um político, né? Tem toda aquela teoria da conspiração, né? De que aí a gente tem os Illuminati por trás desse negócio, daqui a pouco eles vão se organizar e vai vir o negócio da nova era, favela. Na verdade, isso aí, pessoal, pela Bíblia, né? Pelo que a Bíblia nos informa, aquele camarada que vai sair para perverter o mundo, ele vai sair da igreja, no meio das pessoas que estão aí no contexto religioso. Esses são os detalhes que a Bíblia nos mostra, né, por trás deste ser chamado anticristo. Como vencê-lo, né? Como combater o erro, o engano que é tão sutil? João diz assim: vocês possuem a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Esse aqui é um ponto, é um versículo que você tinha que gravar ele, se possível. Porque João diz assim: o Espírito Santo está em você, de tal forma que Deus não permitirá que você seja enganado como os demais, corrompido pelo engano, pelo erro, que certamente irá surgir. É tão palpável hoje para nós isso aqui, pessoas. Tem muita igreja, até mesmo aqui na terra, pastores que não pregam sobre pecado, porque eles falam assim: esse negócio de pecado é uma coisa que ofende as pessoas. Você pode falar mais sobre elas, sabe, mais para cima, né, uma mensagem de bem-estar, porque tocar em pecado,
pessoal não quer ver. É só você colocar um título lá, você vai falar sobre o pecado, o pessoal fala, bom, talvez se não que depois eu falar sobre Deus, sobre a sua prosperidade, o que acontece. Mas toda a mensagem do Evangelho sempre é um pouco complicada, porque esse é o propósito da Bíblia. Nunca vai fugir desse assunto. Então, uma pessoa que tem um conhecimento, a unção do santo, sempre vai conhecer o erro e a verdade. E quando ele diz unção do santo, a gente se lembra aqui do Antigo Testamento. Porque quando uma pessoa ela é ungida lá no Antigo Testamento, o que acontecia com ela? Por exemplo, o rei de Israel, era o caso de Davi, Davi foi ungido o rei. Samuel foi até a casa de Jessé e encontrou um dos seus filhos, no caso era Davi, que estava pastoreando as ovelhas, e trouxe um chifre, banhado ali, cheio de azeite, e derramou sobre a cabeça do filho de Jessé, Davi, para que naquele momento, através daquele símbolo do derramar do azeite, do óleo sobre a sua cabeça, ele fosse ungido rei de Israel. No caso, lá, era uma graça capacitadora, porque você se lembra também, por exemplo, que Saul foi o rei anterior a Davi, pecou contra o Senhor, e o texto diz que o Espírito saiu dele. O Espírito sai da gente. Então, o Espírito Santo, ele entra em você, quando você faz alguma coisa errada, ele sai. Não, aqui não. Ele é o selo em você que garante a sua eternidade, a sua garantia de posse até você entrar no reino de Cristo. Mas aquilo é um símbolo da presença de Deus atuando em alguém. É por isso que João diz: a presença do Espírito, a unção que vem do Santo, você tem. Ele está em você. Porque a partir do momento em que você creu em Cristo, o Espírito Santo passou a morar em você. Não tem nada a ver com dons espirituais, tá, pessoal? Como a gente ouve por aí, nas igrejas ensinando que a manifestação principal de alguém que recebeu o Espírito Santo é o falar em línguas, você receber algum dom. Pelo contrário, absolutamente equivocado esse pensamento. Porque o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito. Quando Pedro prega lá no dia de Pentecostes, e ele estava cheio do Espírito Santo, o texto diz para nós lá que muitas pessoas, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, se converteram, e ele não precisou fazer nenhum apelo. Ele não falou só que alguém quer receber Jesus, quer abrir a porta do seu coração. No caso de Pedro, não tem nenhum tipo de apelo emocional, até porque Jesus não abre porta por caminho. Jesus ele arrebenta a porta. Então, não tem maçaneta do lado de Deus, Jesus fica lá como pedante, deixa eu entrar no seu coração do mundo. Jesus arranca a porta, não arranca da maçaneta. Ele entra quando ele quer. E a ideia, para nós, por trás lá da história do Pentecostes, é que quando Pedro pregou o Evangelho, o Espírito Santo veio, porque o texto diz para nós que muitos se aproximaram de Pedro, e Pedro disse assim: arrependei-vos e convertei-vos e recebeis o dom do Espírito Santo. Ninguém saiu ali falando em línguas, como muita gente diz por aí. Não. A principal evidência de que alguém tem o Espírito Santo é arrependimento e conversão. Não é essa obra que o Espírito Santo tem que fazer, segundo Jesus ensinou? Em João 16, versículo 8, diz assim: o Espírito Santo ele veio para converter os homens dos seus pecados, mostrar juízo e também conduzi-los ao próprio Deus. Como essa descrição da obra do Espírito Santo está lá no capítulo 16 de João. Não vem para dar dons miraculosos somente para as pessoas para elas exibirem. Não, vem para converter. Esse é o papel dele. Por isso, então, o crente verdadeiro sabe discernir. Ele tem conhecimento. Ele não aceita qualquer coisa. Ele consegue discernir entre o erro, entre a verdade. Por isso, então, continuando aí, eu já vou terminar aqui. Versículo 21, João diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. João está escrevendo, então, pessoal, para a gente ciente, para a gente que tem conhecimento das coisas.
que conheceram o Evangelho, que sabem que não há forma alguma de você estar em Cristo e viver no mundo, viver partilhando, né, dos princípios, dos ideais que existem no mundo e que são divulgados, que são disseminados no meio dos anticristos que estão no mundo. Por isso, então, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Por que nega o Pai e o Filho? Porque o Filho veio justamente revelar o Pai. Para aquela seita ali que João estava promovendo, o pessoal chamado de gnosticismo, eles não acreditavam que Jesus ele era Deus. Eles acreditavam mais ou menos assim, que o Espírito de Deus veio sobre Jesus no batismo, e quando Jesus morreu na cruz, o Espírito saiu dele e ficou ali só a pessoa humana de Jesus. Por quê? Porque Jesus, na crucificação, ele disse assim ao Pai, né? Por que me abandonaste? Né? Deus deu, porque me desamparaste. Então eles falam que a partir daquele momento Jesus deixou de ser Deus. E a atuação de Deus ali não existia mais. Então eles negavam esse aspecto de Jesus como Filho eterno de Deus. Muito próximo disso aqui, hoje, nos nossos dias, é as testemunhas de Jeová. Se você conversar com alguém que é das testemunhas de Jeová, você vai se lembrar que os testemunhos de Jeová eles não aceitam Jesus como o eterno de Deus. Eles dizem que Jesus é uma figura importante na história da salvação, mas que não é Deus. Eles definem isso. Se você pegar o livro de doutrina deles, eles vão dizer de forma muito clara e aberta que eles dizem que Jesus é a primeira criatura de Deus. Ele não é eterno Deus. Ele não foi criado, ele não foi feito à imagem e semelhança de Deus, em essência. Mas pelo contrário, Deus o criou como um pequeno Deus. E é a chamada a primeira criatura de Deus. Então há muitas coisas perigosas, meus irmãos, que existem no mundo a respeito de Cristo. Agora vamos aproximar para a gente. Você se lembra que houve um momento histórico na vida de Jesus que ele chegou diante de um grupo de pessoas, principalmente os discípulos, e perguntou assim: o que dizem os homens a meu respeito? O que dizem de mim? Essa foi a pergunta que Jesus fez ao grupo, lá no qual estava o apóstolo Pedro, que deu uma resposta exata. Mas antes, a resposta que Jesus recebeu foi: olha, alguns dizem que você é Jeremias, que tinha uma tradição histórica de que alguns profetas iriam ressuscitar, o profeta Jeremias. Aí alguns falaram também: você é Elias, porque se lembrar de Malaquias, Malaquias 4, uma promessa da vida de Elias. E então eles falaram assim: talvez esse Cristo então possa ser uma reencarnação do profeta Elias. E aí Jesus escutou e perguntou depois a Pedro: e você, Pedro? Quem eu sou para você? Aí a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue revelado, mas o meu Pai Celeste que deu esse conhecimento para você. Do contrário, você jamais escolheria dessa forma. Mas essa pergunta é uma pergunta importante para nós, porque a nossa fé é definida por aquilo que nós entendemos que é Jesus para nós. Para muitas pessoas, Jesus continua sendo um espírito, um ser espiritual. Por exemplo, o espiritismo, ele entra por esse viés. Jesus é o último espírito iluminado, Ele é o mais elevado dos seres espirituais. Essa é a crença, segundo o ensino de Allan Kardec. Se você estudar um pouco do espiritismo, você vai chegar a essa conclusão. Para muitos outros, Jesus ele é um grande mestre. Tem muitas pessoas que não creem em Jesus, mas aceitam a ideia de que Jesus é uma pessoa que falava muito bem, que tinha uma forma de ensinar espetacular. Jesus usava coisas da natureza para falar com as pessoas, assim, que nem os filósofos da época conseguiam chegar perto do nível de sabedoria que Jesus
ensinava. Então, as pessoas apreciam Jesus como um grande mestre. Outros têm Jesus como se fosse um grande exemplo. Jesus morreu na cruz e abriu a porta para que eu possa fazer o mesmo que ele fez. Ele foi bonzinho a Deus, ele obedeceu os mandamentos, ele fez tudo que fez. Então ele deixou um modelo com a vida dele para eu poder imitar. Então tem muita gente que acha que Jesus é só um grande exemplo. Mas aí que está o problema. Porque todas essas definições aqui que eu mostrei para vocês, pessoal, são equivocadas. Porque Jesus veio para se revelar justamente como o Salvador dos homens. Jesus não veio para ser um mestre somente. Jesus não veio para mostrar ideais para as pessoas. Jesus veio para salvar as pessoas. É isso que as pessoas precisam ouvir dentro das igrejas. Do contrário, elas jamais serão salvas. Se pessoas tais como esses mestres enganadores que estavam lá nos dias de João entrassem em nossas igrejas e ensinassem o Jesus que não é o Jesus da vida, certamente você correria um certo risco de ser condenado, porque você não ouviu acerca da verdade, e a verdade, segundo o próprio Jesus, diz, é Ele mesmo, Cristo. Então vocês percebem, pessoal, o quão perigoso é isso aqui que João chama de última hora, último tempo? Porque quem é Jesus para nós? Qual é a definição que você tem acerca do que você crê? Nós sempre falamos por terceiros na nossa fé. Nós falamos, o pastor ensina lá sobre Jesus. Mas a pergunta, usando o livro, a carta de João, é quem é Jesus para nós? Você de fato teve um encontro real com esse Cristo? Você possui um conhecimento que o Espírito Santo deu a você, de tal forma que você não será enganado? Você conhece de fato o que você está ouvindo? É o verdadeiro Evangelho? Ou você está sendo enganado? Quem garante que você talvez não esteja enganando você? Como eu disse, você precisa ter critérios. É por isso que todas as vezes, pessoal, que eu vou pregar, eu vou fazer trabalhos em igreja, eu tento colocar questões para que as pessoas duvidem. Você precisa duvidar do credo, você precisa ler a Bíblia e perceber se de fato eu estou pregando é evangelho ou é engano. O próprio Paulo pediu para fazer isso. Quando ele escreveu aos Gálatas, ele disse assim: olha, se ainda que um anjo vindo do céu desça de lá e venha e prega alguma coisa que o evangelho diz, sabe o que você fala para ele? Você é um maldito. Essa é a expressão que Paulo usou lá em Gálatas 1. Você é anátema, seja anátema, seja amaldiçoado por Deus. Você pode amaldiçoar alguém, né? Não pode falar isso. Paulo está dizendo, é que a gente trata assim, esses falsos pregadores de uma forma assim, muito branda, até. A gente fala, coitadinho, eles coitadinho nada. Eles estão acabando aí com as igrejas, enganando as pessoas. Com esse evangelho miserável aí que propõe para as pessoas que você vai ficar feliz. Né? Se você vir para a igreja, Deus vai dar para você o melhor do seu trabalho, coisa e tal, né? Aquelas promessas de prosperidade e de bem-estar consigo mesmo, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Por que você está chateado? E o mundo se volta para você. De algum tempo atrás eu vi uns vídeos aí dos pregadores do moleque mesmo, porque primeiro porque eles são novos, né? Depois porque eles não tem nada de teologia. É até triste você ouvir um negócio daquilo assim, você fala, misericórdia, né? Dá até pena das pessoas que estão aplaudindo aquilo lá. O camarada dizendo que você é a coisa mais importante da face da terra. Que os olhos de Deus foram colocados em você, porque você é o objeto mais especial do mundo. Quem não me disse isso? Aonde você encontra na Bíblia que você é o objeto mais especial que existe? Vocês percebem, pessoal? O quão é sutil nas coisas? Está cheio de gente no meio nosso ouvindo essas coisas e falando, é assim mesmo. É verdade, eu amei. Isso não é Bíblia. Tudo que Jesus faz, o Evangelho ensina, ele só o faz em Cristo. Tudo que você tem de bênção, não é porque você é bonzinho, porque você merece, mas é porque o Evangelho mostra a nós que você só é digno diante de Deus porque Ele é o filho dele. Não porque você é alguém merecedor.
no batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se Deus não tivesse prazer no filho, você jamais seria amado. Mas é porque ele é amado, você se torna então algo do amor de Deus. Isso é muito perigoso, então, pessoal. Eu vou usar mais um versículo e terminar aqui, que é a parte final. João, a partir do versículo 24 dele, ele vai reafirmar aquilo que aqueles crentes já ouviram. Uma das coisas mais importantes da vida cristã é relembrar. Ele usa uma expressão aqui, versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. É como se João dissesse: eu estou lembrando vocês aqui, vocês já sabem. E eu vou parafrasear aqui a ideia, porque é como se João dissesse: eu estou lembrando vocês, porque vocês sempre precisam ser lembrados. O Evangelho é uma coisa, não é uma coisa que eu lembrei desde que eu fiz há 20 anos atrás. É todo dia. Eu preciso ser lembrado de quem é Cristo, das suas doutrinas, da permanência na fé que eu devo crer nele, das suas promessas. Todas essas coisas devem permanecer em nós e eu devo ouvir e lembrar delas constantemente. Por quê? Porque no versículo 28 ele diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vida. Eu quero relembrar um ponto aqui, que foi usado no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala a respeito do fim. Ele diz assim: é na vossa perseverança que vocês vão ser salvos. É perseverar, não é simplesmente uma coisa passada, mas é mudar dia após dia sentido após Cristo. Sempre quando eu tenho alguma pessoa que eu começo a ensinar a ouvir o Evangelho, a primeira coisa que eu faço a primeira coisa que eu faço para com ela é levá-la a ler a Bíblia, começo a ler os Evangelhos, ela precisa conhecer Cristo. Talvez um dia você tenha a oportunidade de discipular alguém, conhece o assunto que eu vou começar a falar com o pessoal pela manhã, mas leve a pessoa a Bíblia e depois convido para ela chamar o peregrino. A melhor coisa que você pode fazer é discipular alguém, porque o livro do peregrino, além de ter sido clássico, pessoal, da literatura cristã, a questão que a gente aprende naquele livro é um dos ensinos mais importantes da Bíblia, ensinado, inclusive, pelos puritanos, né? O próprio John Bunyan era puritano, o escritor do livro, sobre perseverar. A vida, a jornada do peregrino. Às vezes ele entrava em altos e baixos. Às vezes ele estava no lamaçal do pecado, aí ele se lembrava da intenção de confessar e continuar. Persistindo na fé. Isso é a vida cristã. Quando você estiver diante de Cristo, segundo as palavras finais do texto, quando ele se manifestar, Jesus se tornará visível a todas as pessoas. Nós teremos confiança. É como se João dissesse, ele vai usar essa expressão na capítulo 4, estaremos tranquilos, nosso coração se tranquilizará, porque você tem confiança plena de que você sempre viveu o Evangelho. De tal forma que as únicas pessoas que ficarão envergonhadas são aquelas que enganaram as pessoas, tendo aparência de piedade, mas nunca foram cristãs. De fato, no versículo 29, ele diz assim, concluindo: se sabeis que ele é justo, ele aqui é Jesus, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Isso é uma prova, e ele encerra então essa prova doutrinária. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Aí João termina dizendo: se ele é justo, como é que você deve se comportar? Como justo. Se você percebe que a vida de Cristo foi para a prática da justiça, e você nasceu dele, você obteve que a obra da regeneração de si mesmo é a obra que os seus atos também serão atos de justiça. Justiça não pode ser uma palavra colocada
dando fruto, tá, pessoal? É sempre uma vida que frutifica, é sempre uma vida que progride. A vida cristã nunca é para trás, é sempre para frente, é sempre andando. Eu lembro, eu vou encerrar aqui só com esse detalhe. Eu lembro que uma vez eu fui num acampamento, há muito tempo atrás, não era da igreja presbiteriana, tá, pastor? Eu estava assim, começando a gostar muito das coisas da igreja, ouvi bastante. Você sempre fica empolgado. Eu lembro que uma pessoa chegou assim, batendo nas costas e falou: olha, não sei se você está todo empolgado ainda, porque você começou agora, você é um novo cristão, mas daqui a pouco você vai ficar normal. Daqui a pouco você vai ficar igual a gente, né? Você não vai querer orar tanto mais assim, de repente você não vai querer. Você vai virar um crente comum. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: mas não existe isso. A vida cristã nunca é para trás. Se eu orava muito, eu vou orar mais. Se eu lia a Bíblia muito, eu vou querer ler mais. Um exemplo muito bonito, pessoal, que a gente vê atualmente de uma conversão verdadeira, é aquele rapaz que era o vocalista lá do Rodolfo Abrantes. Eu não consegui ver até hoje, assim, atualmente, um camarada que experimentou uma mudança real, verdadeira, com aquele cara. Posso falar uma coisa? Você acha que houve realmente mudança na vida dele? Demorou 20 anos para voltar a falar com o Digão? Eu descobri esses dias, mas se ele mudou, como ele demorou 20 anos para voltar a falar com ele? Isso que eu não entendi. Eu achei estranho. Não é estranho? Se ele tivesse tido uma mudança verdadeira, ele teria que ter muito antes, não esperado 20 anos, só porque o primo dele morreu, o Digão procurou ele, conversou com ele e eles reataram. Como você explica isso? Mas, só para a gente fechar, pessoal, é interessante isso, né? A Flávia falou pela questão do processo, né? Como acontece com cada pessoa, a forma, às vezes até de forma estranha, assim. Mas é interessante, assim, pelo menos eu tenho percebido isso na vida dele, o progresso dele, essa questão de que ele era uma pessoa que a princípio era alguém que experimentou de novidade, e hoje, assim, ouvindo as últimas mensagens dele, assim, ele é uma pessoa que se interessa mais pela profundidade do estudo, assim, né? Não quer mais viver pelo raso, né? Não quer mais viver só pela superfície, mas quer descer muito mais profundo. Eu acho que a vida cristã é justamente isso, porque a gente aprende pela vida. Você nunca será alguém que está caminhando para trás, é sempre para frente, é sempre progredir. Do contrário, João está falando, passo do jogo, então, da sua vida, do seu coração, porque se você está indo para trás, é muito provável que você não está bem. Não é que você está virando ímpio ou que você não é convertido. Não. É um processo. É um processo. Você tem altos e baixos, mas Deus nunca vai permitir que nesse caminho você seja conduzido ao erro, porque o Espírito dele está em nós e vai nos conduzir sempre à verdade. Amém? Vamos orar para a gente concluir, então? Vamos colocar de pé? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, por podemos estudar a tua palavra, por podemos aprender, a Deus, a tua verdade, o teu ensino. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos alertou para que sempre estejamos prontos a ouvir, a Deus, a permanecermos naquilo que o Senhor um dia já nos ensinou e tem nos relembrado. Fortalece, Senhor, as nossas vidas. Deus, implanta cada dia mais a tua palavra em nossos corações, para que possamos, como João diz, andar na verdade, Senhor, vivendo pela verdade, Deus, pregando por amor à verdade do teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Dá-nos uma noite abençoada. Deus, e peço a Ti para que o Senhor continue a falar conosco também, lembrando, queridos, em todas as nossas atividades. É que nós agradecemos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Boa noite. Cada um de vocês.